Matemática, questões de vestibulares. Olá, eu sou o Dimas, professor de matemática. Esse é o meu ajudante Zebedeu e essa é a quinta aula do projeto Matemática, questões de vestibulares. Nela, nós vamos abordar o tema função, mais especificamente a função do primeiro grau. Então, vamos nessa? Gente, professor, o senhor pode me dizer o que é uma função? Porque lá na minha terra, quando se falava que ia ter uma função, era uma baita de uma festa com forró e tudo mais. É o seguinte, Zebedeu, funções são relações entre dois ou mais conjuntos definidas por uma lei de formação, por uma fórmula. Não entendi direito não, gente. Então, antes de começarmos a resolver os problemas, vamos fazer uma revisão aí no tema função, com algumas situações problema. Em um pesque-pague, é cobrado uma taxa inicial de R$10 mais R$5 por cada quilograma de peixe que for pescado. Nessas condições, pede-se, letra A, a expressão que fornece o preço Y pago em função da quantidade X pescada, a lei, a fórmula da função. Letra B, o valor Y pago por um pescador que tenha pescado 8 kg de peixes. Letra C, o esboço do gráfico que representa o preço Y pago em função da quantidade X pescada. Gente, professor, então se eu não pegar nada, eu tenho que pagar R$10? É ruim, hein? É isso mesmo, Zebedeu. Se você não pegar nada, você vai pagar R$10 da taxa inicial. Se você pegar 1 kg de peixe, você vai pagar R$15, 10 da taxa inicial, mais R$5 do quilo de peixe. Se você pegar 2 kg de peixe, você vai pagar R$10 da taxa inicial, mais 10 dos 2 kg de peixe, R$20. Se você pegar 3 kg de peixe, vai pagar R$10 da taxa inicial, mais 15 dos 3 kg de peixe a R$5 cada um, R$25. E assim por diante. Vamos destacar as principais informações do problema. Taxa inicial de R$10 mais R$5 por cada quilograma. Essa função é uma relação entre a quantidade de peixe pescada e o preço a ser pago. A função do primeiro grau é sempre dada pela fórmula f de x igual a x mais b, onde f de x é a variação do pagamento em função da quantidade de peixe pescada, ou seja, o pagamento que pode ser representado também por P ou por Y. O A representa o preço do quilograma de peixe. O X representa a quantidade de peixe pescada e B representa a taxa fixa de R$10, que deve ser paga independentemente da quantidade de peixe pescada. Partindo aí da lei dessa função, vamos substituir os dados do problema na fórmula. f de x é igual a 5 vezes x mais 10. E assim temos a expressão que fornece o preço Y pago em função da quantidade X pescada. A lei, a fórmula. Vamos procurar agora o valor Y pago por um pescador que tenha pescado 8 kg de peixe. Temos que lembrar que f de x ou y tem o mesmo significado em uma função. Como o preço a ser pago por cada quilo de peixe é R$5 e são 8 kg de peixe, y é igual a 40 mais 10, o valor y pago por um pescador que tenha pescado 8 kg de peixe é R$50. Vamos agora ao esboço do gráfico que representa o preço P pago em função da quantidade Q pescada. Como a função é do tipo f de x igual a x mais b, vamos traçar o eixo x, que expressa a quantidade pescada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e o eixo y, que expressa o valor pago, 10, 20, 30, 40, 50. Observe que enquanto o pescador não havia pegado nenhum peixe, já havia R$10 a serem pagos, referente à taxa inicial. Quando foi pescado 1 kg de peixe, o pagamento a ser efetuado foi para R$15. 2 kg, R$20. 3 kg, R$25. 4 kg, R$30. 5 kg,
R$ 35,00. 6 quilogramas, R$ 40,00. 7 quilogramas de peixe, R$ 45,00. 8 quilogramas de peixe, R$ 50,00. E assim por diante. Observe que o gráfico da função do primeiro grau cresce em linha reta, linearmente. Por isso, essa função é chamada de função linear. Entendeu, Zebedeu? Professor, eu entendi mais ou menos. Então vamos a mais uma situação problema. Supondo que o preço a ser pago por uma corrida de táxi em uma determinada cidade seja calculado por uma parte fixa, denominada bandeirada, no valor de R$ 4,00, mais R$ 3,00 por quilômetro rodado, pede-se: expresse o preço P em função da distância D percorrida. A lei, a fórmula aí. Letra B. Calcule o valor a ser pago por uma corrida em que o táxi rodou 25 quilômetros. Letra C. Calcule a distância percorrida pelo táxi, sabendo que a corrida custou R$ 22,00. Como o enunciado do problema é meio extenso, para facilitar, vamos destacar as principais informações. Bandeirada no valor de R$ 4,00, R$ 3,00 por quilômetro rodado. Novamente, eu lembro que a função do primeiro grau é dada por f de x igual a x mais b. Então, vamos ao primeiro pedido do problema. Expresse o preço P em função da distância D percorrida. Como o f de x representa o pagamento pela corrida, vamos representá-lo pela letra P. Como o preço do quilômetro rodado é R$ 3,00, substituímos o A por 3. Como a bandeirada, taxa fixa, é de R$ 4,00, vamos substituir o B aí por 4. Assim, a fórmula dessa função é dada por P igual a 3D mais 4. Qualquer que seja o tamanho da corrida, essa fórmula se aplica a ela. Serve para calcular qualquer distância percorrida pelo táxi. Vamos ao segundo pedido do problema. Calcule o valor a ser pago por uma corrida em que o táxi percorreu 25 km. P, pagamento, será igual a 3 vezes 25, quantidade de quilômetros rodados, mais R$ 4,00 da bandeirada. 3 vezes 25, 75. 75 mais 4, 79. P igual a 79. Valor a ser pago pela corrida, R$ 79,00. Vamos ao terceiro pedido do problema. Calcule a distância percorrida pelo táxi, sabendo que a corrida custou R$ 22,00. Como o pagamento foi R$ 22,00, substituímos o P por 22, aí na fórmula. 22 igual a 3D mais 4. Trocando os termos de lado da igualdade, sem a necessidade de inverter os sinais, uma vez que trocamos todos de lugar, e essa situação é como se fosse uma gangorra. Se duas pessoas têm o mesmo peso e estão equilibradas em uma gangorra e trocam de lugar, o equilíbrio se mantém. Da mesma forma, é na equação. Passando o 4 sozinho de um lado para o outro da equação, aí sim ele fica negativo. Teremos 3D igual a 22 menos 4. 3D igual a 18. D igual a 18 dividido por 3. D igual a 6. Distância percorrida pelo táxi, 6 quilômetros. Professor, dá para o senhor fazer um gráfico aí com o táxi? Eu vou ver se eu consigo colocar isso no gráfico, ok? Primeiro nós vamos colocar um eixo na horizontal, onde nós vamos colocar a quilometragem rodada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, assim por diante. No eixo vertical, nós vamos colocar o pagamento, que deve ser efetuado pela quantidade de quilômetros rodados. Então, no momento que você para o táxi, você paga R$ 4,00 da bandeirada. Se rodou 1 quilômetro, 4 mais R$ 3,00 desse quilômetro rodado, 7. Se rodou 2 quilômetros, R$ 4,00 mais 6 dos 2 quilômetros rodados, 10. Se rodou 3 quilômetros, 4 da bandeirada mais 9, 13. Se rodou 4 quilômetros, 4 da bandeirada mais 12, 16. Se rodou 5 quilômetros, 4 da bandeirada mais 15, que vai dar 19. Se rodou 6 quilômetros, 4 da bandeirada mais 18 da quilometragem rodada, R$ 22,00. Se rodou 7 quilômetros, 4 da bandeirada, mais 21 dos quilômetros rodados, R$ 25,00. Se rodou 8 quilômetros, vai pagar
4 da bandeirada, mais 24, 3 vezes 8, 24, então R$28. Com 9 quilômetros rodados, se você paga os 4 de bandeirada, mais 9 vezes 3, 27, R$31. E com 10 quilômetros rodados, você vai pagar R$4 da bandeirada, mais 10 vezes 3, 30, R$34. Ok? Oxente, professor, ficou legal por demais. Então, como já vimos algumas situações problema, nós vamos partir agora para a resolução dos problemas de concurso, de vestibulares, ok? Claro, oxente, pode mandar que agora eu estou preparado. FGV São Paulo, Fundação Getúlio Vargas, São Paulo. Seja F uma função de N asterisco quer dizer os números naturais, com exceção do zero. Tal que f de N mais 1 seja igual a 2f de N mais 1 sobre 2 e f de 1 seja igual a 2. Nessas condições, f de 101 é igual a alternativa A, 49, alternativa B, 50, alternativa C, 51, D, 52. Organizando as informações aí, vamos lembrar que a função do primeiro grau é dada por f de x igual a x mais b. Quer dizer que o f de x varia em função da variável x mais b, uma quantidade fixa. Assim, partindo da informação que f de x é igual a 1, o f de x passa a ser f de 1, pois substituímos o x por 1. Substituímos o x por 1 também depois da igualdade. F de 1 significa substituir o x por 1 em toda a função. F de 1 igual a mais b. Como f de 1 é igual a 2, substituímos o f de 1 por 2. Trocamos ambos os membros da função de lugar, só para organizar os termos, né? E teremos a mais b igual a 2. Partindo da informação que f de n mais 1 é igual a 2f de n mais 1 sobre 2, substituímos o n aí do f de n mais 1 por 1. Então, f de 1 mais 1 fica f de 2. E substituímos o f de 1 por 2, pois essa informação já nos foi dada. F de 2 igual 2 vezes 2 mais 1 sobre 2. F de 2 igual a 5 sobre 2, 5 meios. Como sabemos, a função do primeiro grau é dada por f de x igual a x mais b. Então, como f de 2 é igual a 5 meios, teremos f de 2 igual a 2a mais b. F de 2 igual a 2 vezes a mais b. F de 2 igual a 2a mais b. Como já verificamos anteriormente que f de 2 é igual a 5 meios, podemos substituir ficando 5 meios igual a 2a mais b. Trocando os membros da função de lado, fica 2a mais b igual a 5 meios. Para facilitar, vamos chamar a equação a mais b igual a 2 de 1 e a equação 2a mais b igual a 5 meios de equação 2. Agora, pelo método da adição, a soma dos termos dessas duas equações, podemos encontrar os valores de a e b. Só que antes precisamos multiplicar toda a equação 1 por menos 1. Para que isso? Para tornar possível a eliminação de uma das variáveis. Ok? Feito isso, fazemos 2a menos a igual a b menos b. Um elimina o outro, sobrando assim a igual a 5 meios menos 2. Para somarmos frações, precisamos encontrar o mínimo múltiplo comum de seus denominadores. Como o mínimo múltiplo comum, nesse caso, é o próprio 2, o dividimos pelo denominador e multiplicamos o resultado pelo numerador em cada termo. Então, 2 dividido por 2 igual a 1, vezes 5 igual a 5. 2 dividido por 1 igual a 2, vezes 2 igual a 4. 5 menos 4, 1. A igual a 1 meio. Agora, substituímos o A na equação 1 por 1 meio. 1 meio mais B igual a 2. B igual a 2 menos 1 meio. Encontrando o menor múltiplo comum dos denominadores, dividindo por 1 aí, do denominador do primeiro termo, porque quando não aparece o denominador é porque ele é 1, teremos 2 dividido por 1 igual a 2, vezes 2, 4. 2 dividido por 2 igual a 1, vezes 1, 1 mesmo. 4 menos 1 sobre 2, que fica 3 sobre 2, 3 meios. Como A é igual a 1 meio e B é igual a 3 meios,
Voltamos à regra inicial que diz que a função do primeiro grau é dada por f de x igual a x mais b e substituímos o a por 1 meio e o b por 3 meios. Teremos assim a fórmula f de x igual x sobre 2 mais 3 sobre 2. Como já temos a fórmula da função, podemos encontrar agora o f de 101, ou seja, o valor da função para x igual a 101. Substituindo o x por 101, teremos f de 101 igual 1 vezes 101 sobre 2 mais 3 meios. 101 sobre 2 mais 3 meio tem o menor múltiplo comum 2. 2 dividido por 2, 1 vezes 101, 101. 2 dividido por 2, 1 vezes 3, 3. 101 mais 3, 104. Dividindo ambos os termos, numerador e denominador aí, da fração por 2, teremos 104 por 2, que dá 52, e 2 por 2, que dá 1. Ou seja, 52 sobre 1, que é 52. Voltando à pergunta inicial, podemos concluir que a alternativa correta é a letra D, 52. O FMG, Universidade Federal de Minas Gerais, se f é uma função tal que f de 1 igual a 3 e f de x mais y igual a f de x mais f de y para qualquer x e y reais, então f de 2 é igual a alternativa A, 1, alternativa B, 2, alternativa C, 3, alternativa D, 6 ou alternativa E, 8. Destacando as informações principais do problema, temos f de 1 igual a 3, f de x mais y igual a f de x mais f de y. E o problema pede o valor de f de 2. Como esta é uma função do primeiro grau, do tipo f de x igual a x mais b, e como f de 1 é igual a 3, substituímos e teremos f de 1 igual a A vezes 1 mais B. f de 1 igual a A mais B. Como f de 1 é igual a 3, fica 3 igual a A mais B, ou seja, A mais B igual a 3. Como foi informado que f de x mais y é igual a f de x mais f de y, vamos substituir isso em f de x igual a x mais b. F de x agora passa a ser f de x mais y, conforme o enunciado da questão, isto é igual a que multiplica x mais y mais b. F de x que fica a x mais b e f de y que fica a y mais b. Resolvendo essa multiplicação aí do primeiro membro da equação, teremos a vezes x, a x, a vezes y, a y, mais b, a x mais b, mais a y mais b. Podemos cancelar a x antes e depois da igualdade, uma vez que se passássemos um deles para o outro lado, ele ficaria negativo e anularia o outro. Podemos cancelar também o AY, pelo mesmo fato. Restou somente b no primeiro membro da equação e b mais b no segundo membro da equação, ou seja, b igual a 2b. Passando b para o segundo membro da equação, ele fica negativo. Então, 0 igual a 2b menos b. 0 igual a b. b igual a 0. Se b é igual a 0, substituímos o b por 0 na equação a mais b igual a 3 e teremos a igual a 3. Como o a é igual a 3 e b é igual a 0, substituímos esses valores em f de x igual a x mais b e teremos a fórmula da função f de x igual a 3 vezes x mais 0. f de x igual a 3x. De posse da fórmula, podemos encontrar o f de 2, que é a proposta inicial do problema. Assim, f de 2 igual a 3 vezes 2. f de 2 igual a 6. Alternativa correta, letra D. UEL-PR, Universidade Estadual de Londrina, Paraná. Uma turma de torcedores de um time quer encomendar camisetas com o emblema do time para a torcida. Um fabricante deu o seguinte orçamento: arte final mais serigrafia, R$ 90,00, independentemente do número de camisetas. Camiseta costurada, R$ 6,50 por camiseta.
Quantas camisetas devem ser encomendadas para que o custo por camiseta seja de R$ 7,00? Alternativa A, 18. Alternativa B, 36 camisetas. Alternativa C, 60. Alternativa D, 180. Ou alternativa E, 200. Como o enunciado desse problema também é bastante extenso, vamos fazer a releitura do mesmo e retirar os dados principais. Arte final mais serigrafia, R$ 90,00. Camiseta costurada, R$ 6,50 por camiseta. Quantas camisetas devem ser encomendadas para que o custo por camiseta seja de R$ 7,00? Voltando sempre ao princípio de que a função do primeiro grau é dada por f de x igual a x mais b, teremos o f de x, o preço final de cada camiseta, igual a R$ 7,00. R$ 6,50 o preço da costura por camiseta, vezes x. Mais 90 o valor pago pela arte de todas as camisetas. Temos que lembrar que essa arte aí, de R$ 90,00, é por todas as camisetas. Por essa razão, dividimos o segundo membro da equação aí todo por x, certo? Nesse caso, podemos fazer o produto dos meios e extremos, multiplicar incluso, ou tirar o menor múltiplo comum, como você preferir. O resultado será o mesmo. Então, tirando o mínimo múltiplo comum aí de todos os denominadores, que é x, teremos x dividido por 1 igual a x vezes 7, 7x. X dividido por x, 1 vezes 90, 90. Cancelamos os denominadores, passamos 6,5x para o primeiro membro da equação e teremos 7x menos 6,5x igual a 90. 0,5x igual a 90. X igual a 90 dividido por 0,5. Nós igualamos as casas depois da vírgula, ficando 90,0 por 0,5. 9 dividido por 5 igual a 1 no quociente. 1 vezes 5, 5 para 9, 4. Descemos o zero e teremos 40 dividido por 5, que é igual a 8. 8 vezes 5, 40, para 40, 0. Descemos um zero e colocamos outro zero no quociente. Solução 180. Esse problema também pode ser feito por um método prático. Veja, sabendo que o preço da costura de cada camiseta é R$ 6,50 e que a arte, que para todas as camisetas é R$ 90,00 e para uma precisa ser de 50 centavos, para completar os R$ 7,00, basta dividir 90, o preço por todas as camisetas da arte, aí, por 0,5, o preço por camiseta, que encontraremos a quantidade de camisetas a serem feitas. 90 dividido por 0,5, como já vimos a continha dividir aí, é 180. Alternativa correta, letra D, 180 camisetas. Espero que você tenha gostado da videoaula. Até a próxima, se Deus quiser.